Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós estamos aqui mais uma vez com o propósito de que você possa crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria. O propósito desse canal é que você possa crescer no conhecimento de Cristo e quanto mais você tem a revelação de quem Cristo é, mais você cresce, avança, se desenvolve e chega na maturidade em Cristo. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Você que é novo aqui no canal, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas, se fizer sentido para você, se você for tocado e edificado, porque esse é o nosso objetivo aqui, que a gente possa crescer e avançar junto. E hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo que é qual é a diferença entre um pastor e um psicólogo. E a pergunta é, muita gente, na verdade, nos nossos dias, pergunta qual a diferença entre um pastor e um psicólogo. Então hoje nós percebemos que a psicologia, os psicólogos, eles têm ajudado muitas pessoas, mas a gente vai falar da diferença. Então, o primeiro ponto aqui importante é que nem todo problema espiritual ele é psicológico e nem todo problema psicológico ele é espiritual. O problema que nós percebemos agora aqui nos nossos dias é que tem muita gente que está entrando na igreja esperando uma sessão de terapia. E por um outro lado, muita gente tem ido numa sessão de terapia, muitas vezes com muitas expectativas, esperando uma libertação espiritual. E aí mora um problema. Quando nós confundimos essas duas coisas, nós acabamos adoecendo e a gente não consegue viver realmente uma vida abundante de Cristo. Então, hoje a gente percebe assim, vivendo no dia a dia, lidando com pessoas, você que é pastor de igreja local, você que está liderando, existe uma confusão muito grande entre o pastoreio e a psicologia. Então, tem gente tentando tratar, na verdade, tratando o pastor como um terapeuta emocional. E tem gente também tratando um psicólogo, aquele que é profissional em psicologia, como um pastor espiritual. Embora os dois sejam extremamente importantes, é importante a gente enfatizar isso aqui, eles não possuem a mesma função. Então você precisa entender de fato qual é o papel de cada um para que você possa de fato crescer e avançar na sua vida espiritual e se desenvolver, porque o propósito desse canal é maturidade em Cristo, crescimento e desenvolvimento. Então entender isso é fundamental para a gente ter uma vida saudável. Por quê? Emocionalmente, espiritualmente e até nos relacionamentos. Entenda uma coisa, a salvação é sozo, é corpo, alma e espírito. Quando os textos bíblicos falam de salvação, ele não está falando de salvação somente no espírito, embora isso comece no espírito, mas salvação é sozo, é corpo, alma e espírito. E isso é importante a gente entender que Deus, de fato, meus amigos, ele tem sim uma vida espiritual para nós saudável, emocional, uma saúde física, e entender isso é uma chave até mesmo para a gente poder cumprir o nosso chamado, aquilo que Deus nos chamou para sermos ministerialmente, profissionalmente, de fato vivendo o reino de Deus em todas as esferas que nós estamos inseridos. Então, presta atenção numa coisa. Uma coisa é cuidar da alma e outra coisa é direcionamento e condução espiritual. Uma coisa de fato é situações onde você vai precisar de tratamento emocional e tem situações que você vai precisar de discipulado, de formação espiritual. Então, o que de fato um psicólogo faz? Você precisa entender isso. Ou seja, o psicólogo, a psicologia, ele trabalha com questões emocionais, comportamentais e mentais. Então é importante entender isso. Quando você vai numa terapia com um psicólogo, você vai passar por uma terapia, o que o psicólogo ele vai falar e ele vai te direcionar? É nessas áreas. Então ele vai te ajudar a você lidar com traumas, com ansiedade, com crises emocionais, com compulsões, com padrões de comportamento, dores internas e o seu desenvolvimento emocional. E isso é muito importante. Importante tanto assim, porque existem muitas dores que elas precisam de um acompanhamento técnico, de fato. Um profissional e um responsável nessa área. Entenda uma coisa, todo conhecimento, todo desenvolvimento da ciência, dos médicos, é a sabedoria de Deus no homem. Então a gente precisa considerar isso. É importante o psicólogo? Sim,
Porque existem dores que a gente vai carregar muitas vezes, a gente está vivendo um momento da nossa vida que ela precisa desse acompanhamento. Ou seja, um fator que é importante a gente entender é que buscar ajuda psicológica não significa que você não tem fé, que você está num momento de falta de fé. Não significa isso. Assim como, de fato, você ir ao médico não significa que você não tem fé de que Deus não pode te curar. Entenda uma coisa, nós precisamos ser equilibrados. Nós precisamos entender que nós precisamos ser sóbrios e utilizar tudo aquilo que Deus deu, toda a criatividade, toda a sabedoria de Deus para que a gente possa viver de forma saudável. Então, Deus também, de fato, ele deu conhecimento, ele usa o conhecimento dos médicos, psicólogos, ele usa sabedoria e preparo técnico de pessoas para ajudar outras pessoas. Eu quero dizer uma coisa, talvez você está vivendo uma situação difícil emocionalmente e você precisa, e você está orando e buscando a presença de Deus, e se você está resistindo em procurar um psicólogo, entenda uma coisa, ele pode te ajudar. Procure especificamente um psicólogo cristão, que ele vai trabalhar assim, em cima dos princípios e valores do reino, e isso é muito importante também. Agora, o que de fato, qual é o papel de um pastor? Biblicamente, o que um pastor faz? O pastor, ele não possui a mesma função de um psicólogo. O pastor, ele não foi chamado apenas só para ouvir problemas, mas para conduzir as pessoas ao coração de Deus. Olha que importante isso. Então, o pastoreio, de fato, ele envolve discipulado, direcionamento espiritual, correção, exortação, formação do caráter de Cristo, o ensino da palavra, que é vida, que transforma, que direciona, que dá base para as nossas decisões, o cuidado espiritual e a condução para que você se torne uma pessoa madura em Cristo, a maturidade em Cristo. Então, o pastoreio, ele vai apontar, todo pastor, homem de Deus, ele vai apontar para Cristo, ele vai te ajudar a viver uma vida em Cristo, com Jesus. Então, o psicólogo, ele ajuda você a compreender suas emoções e a lidar com toda essa parte emocional. Mas o pastor, ele vai ajudar você a ser formado à imagem de Cristo. E isso é importante, por quê? O problema é que hoje, nos nossos dias, isso precisa ficar muito claro, tem muita gente que quer um pastor só para validar os seus sentimentos. E eu quero dizer uma coisa, tem muita gente que quer pastores só para validar o seu sentimento, mas não quer um confronto com o pecado. E eu vou dizer uma coisa, o pastoreio bíblico, a vida cristã verdadeira, ela envolve confronto em amor. Não se esqueça disso. Agora, qual é o problema quando existe confusão em relação a isso? Quando nós confundimos essas funções, que é o que eu tenho percebido muito nos nossos dias, nós criamos extremos muito perigosos. Por quê? Porque tem gente nos nossos dias, e eu já convivi com pessoas assim, que está tentando resolver um trauma profundo apenas com uma palavra. Ore mais, busque mais a Deus. Isso é importante, você orar mais e buscar mais a Deus. De fato, isso é importante. Mas isso somente pode gerar culpa e adoecimento. Entenda uma coisa. Por um outro lado, existe gente tentando preencher o vazio espiritual somente com terapia. Isso nunca vai dar certo. Quando, na verdade, o vazio espiritual ele só é preenchido quando há um encontro com a presença de Deus, há uma comunhão eterna, há um entendimento de quem Deus é, de quem nós somos e o que nós precisamos viver e quais os padrões que nós precisamos viver no reino de Deus. Então, entenda uma coisa, existem dores emocionais, mas também existe crise de identidade espiritual. Então, os dois aspectos são importantes. Você entende como os dois aspectos são importantes? A gente não pode ir para extremos perigosos que vai nos levar a viver uma vida destrutiva, ao invés de vivermos uma vida construtiva. Então, entenda uma coisa, nem tudo vai ser resolvido dentro de um consultório quando um psicólogo está te ouvindo dentro de uma terapia. E nem tudo também vai ser resolvido só com o púlpito. Entenda uma coisa, da mesma forma onde Deus deu sabedoria para médicos, para profissionais, isso é o reino de Deus em avanço e nós precisamos entender esse ponto que é muito importante. Precisamos viver e ter maturidade para discernirmos isso. Por quê? Porque a Bíblia, ela nunca ensinou um isolamento. Ou seja, nós precisamos, meus irmãos, como seres sociais, somos criados à imagem e semelhança de Deus para relacionamentos tanto com Deus
tanto com pessoas. Entenda uma coisa, relacionamentos curam e relacionamentos eles ferem, mas eles curam. E Deus usa relacionamentos para curar. Agora, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, uma coisa ele disse que não era boa, que o homem estivesse só. E o homem tinha muito tempo com Deus. O homem só estava passando tempo com Deus no Éden e Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque nós somos seres sociais. Então, nós precisamos, como pessoas, como filhos de Deus, tá? Da comunhão da igreja, do discipulado, da palavra, da presença de Deus. Mas em muitos casos, nós precisamos de um acompanhamento emocional saudável. Uma coisa não anula a outra. Então eu tô aqui também para validar essa profissão que está ajudando muita gente, mas que nós como filhos de Deus, nós como seres criados à imagem e semelhança de Deus, precisamos olhar as coisas de forma correta e utilizarmos tudo para vivermos de forma abundante. Então, uma coisa não anula a outra. Percebe? Olha só, o reino de Deus não é contra o conhecimento. O reino de Deus, ele coloca tudo no lugar certo e é importante nós entendermos isso nos nossos dias. Então, aqui existe um ponto. Um pastor, ele não, de fato, ele não substitui... Olha só, um ponto importante aqui. Um pastor, ele não substitui um psicólogo. Porque cada um tem a sua função. Até mesmo no reino de Deus. Um psicólogo, ele não substitui o Espírito Santo. Antes de você passar por terapias, entenda uma coisa. Deus está interessado também em relacionamento profundo com você. Eu até recentemente fiz um vídeo onde eu falo sobre os passos que Paulo está nos ensinando para vencer a ansiedade. Vai no canal, entra nesse vídeo, seja edificado por isso. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Então, olha só, ambos, como a gente está falando aqui, tanto o pastor como o psicólogo, eles possuem funções diferentes. E quando nós entendemos isso, nós começamos a viver de forma mais saudável. Porque o Senhor, nosso Deus, ele se importa conosco por completo, espírito, alma e corpo. Então tem gente cuidando da mente nos nossos dias, cuidando muito da mente, mas está abandonando sua vida espiritual. E tem gente tentando parecer uma pessoa muito boa espiritualmente, com uma performance muito boa de que ouve a Deus, enquanto sua alma está completamente ferida. Nós precisamos de equilíbrio. Se esse vídeo, de fato, ele fez sentido para você, compartilha com alguém, nos ajude a manifestar o reino de Deus e a pregar as boas novas. Se alguém precisa ouvir isso, compartilhe aí nos grupos da sua família, ajude as pessoas com essa mensagem bíblica e me fala aqui nos comentários, você acredita que hoje as pessoas estão confundindo de fato pastoreio com terapia? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo e que você possa continuar crescendo em graça e em conhecimento.